Olá, tudo bem? Bom ter você de novo aqui comigo. A gente está indo para o terceiro vídeo, nossa terceira aula. E, como você já sabe, a gente vai dar uma revisada em tudo que foi visto na primeira e na segunda. Tudo não, mas os tópicos principais, para que você que não assistiu os outros vídeos e está começando por esse aqui, saiba onde a gente está. E para você que já assistiu, a gente vai dar uma revisadinha básica para você puxar um pouco a memória. Caso você seja aquele tipo de aluno que não estuda, sabe? Não sei se é o teu caso, espero que não, mas vamos lá, algumas coisas que eu vou repetir todas as aulas, todos os vídeos eu vou repetir. Uma delas é: o teu inglês depende 80% de você. Eu vou te dar o conteúdo, mas é você que vai ter que ir atrás do conhecimento no sentido de assimilação, de aprender realmente a matéria, de fazer a prática. Lembrando também que não é saudável que você estude 1, 2, 3 horas por dia. Geralmente a pessoa que estuda mais de 1 hora, acontece o quê? Ela estuda 2 horas hoje, amanhã ela não pega no livro, ela não pega no material, ela não vai mais nada porque a cabeça dela está cheia. Ela se irritou de tanto estudar. Não vamos deixar isso acontecer no nosso espaço, não vamos deixar isso acontecer na nossa aula de inglês. Eu quero que você me acompanhe por muito tempo. Eu quero que daqui a algum tempo você possa dizer: eu fiz as aulas com o professor Rui Ventura e hoje eu falo inglês. Para isso, siga todas as minhas dicas, exatamente como eu te disser para fazer. Acredite em mim, eu tenho a fórmula. Siga ela e você também vai ter um inglês fantástico. Tá joia? Vamos começar? Hoje a gente vai tratar de greetings, que são saudações. Antes de entrar em saudações, a gente vai revisar as últimas 2 aulas e ali nelas também apareceram alguns greetings, só que agora a gente vai dar uma atençãozinha maior a eles, tá ok? Na primeira aula aprendemos a falar sobre nomes. Aprendemos que nome não é só what's your name. Nós vimos lá: what's your full name, what's your complete name, what's your first name, what's your surname, pulei para lá, desculpa. What's your first name, what's your Christian name, what's your forename? What's your middle name? What's your last name? What's your family name? What's your surname? E what's your complete name? Essa pergunta é quando a gente quer especificar o nome que queremos saber da pessoa. A pergunta básica todo mundo já sabe que é simplesmente what's your name? Morreu ali, certo? Então, aquela revisadinha básica já passada. Pergunta normal, básica, qual é? What's your name? Resposta: my name is... E daí você vai colocar o teu nome. Isso aqui é porque, caso você queira especificar o nome, puxa, eu quero saber o teu nome, o teu último nome. Então, what's your last name ao invés de first? Quero saber o nome do meio. A gente já aprendeu que não se deve perguntar o nome do meio, certo? Mas a curiosidade é maior e você quer saber. Então, what's your middle name? Perfeito? Maravilha. Então, vamos dar continuidade aqui. Um detalhezinho, gente. Você conhece alguém que quando você pergunta assim, qual o seu nome? E a pessoa fala assim, o meu nome é Rui. Dificilmente, né? Bom, em inglês acontece sim da pessoa dar a frase completa, certo? Porém, muito mais comum em inglês é isso aqui, ó. Então eu te pergunto, what's your first name? E você me responde direto, it's Rui. Mas eu não preciso repetir tudo isso aqui, eu posso vir direto para cá? Pode. Tá errado? Não. Tá mais certo ou tá mais errado? Nenhum dos dois, só é mais comum. Então se você perguntar o nome para alguém, a pessoa te dizer it's e o nome dela, não tá errado, tá ok? Tá só um pouquinho contraído, joia? Então vamos lá. Na aula 2 a gente viu o Introductions, como você se apresentar para as pessoas. Super básico. Hi, my name's Rui. Hello, my name's Rui. Você já se apresentou. E é de praxe que você diga o nice to meet you. Bom, outra maneira de você apresentar é você não apresentar você, mas você apresentar 2 pessoas, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, ou como for. E o exemplo que a gente usou foi aqui de John e Sarah, lembra? Bom, se você viu, você lembra, se você não viu, você vai ver agora. E você que lembra tem aquela notícia, tem aquela visão triste desse barbudo fazendo esse papelão, mas tá bom, vamos repetir o papelão. John e Sarah. Yes, yes. Os dois não se conhecem, eu sou a ponte, eu vou apresentá-los. Então, John, this is Sarah.
Sarah, this is John. Nice to meet you, Sarah. Nice to meet you, John. E estão apresentados. Tá joia? Repitam comigo então, revisando da aula passada. Nice to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Bom, como o slide foi só trazido da aula passada, gente, então só fazendo aquela correção que eu fiz na aula passada também. Pleasure é uma palavra só, tá? Então, it's a pleasure to meet you. Ali foi só um errinho de digitação, ok? Então vamos repetir mais uma vez, eu falo e vocês repetem. Vamos lá? Nice to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Perfeito. Uma outra parte que a gente viu também é que quando a gente fala o meet you, esse T ele assume o som de R. Então ficando aqui meet you. Isso aqui, gente, é o fonema, não é escrita. Essa escrita está totalmente errada. Isso é só uma representação fonética. Uma representação do som daquela leitura, tá ok? Então a gente pode falar nice to meet you ou nice to meet you. Ambos estão corretos. O de cima é um pouco mais americanizado. Eles embolam mais a língua para falar, tá ok? O que é melhor? Os dois estão certos. O de cima é mais americano e o inglês falado mundialmente nos negócios. It's the American English, baby, so just get used to that thing. É o inglês americano, então se acostume com aquilo. Vamos lá? Bom, fazendo uma revisãozinha geral. Acabei de fazer esse slide aqui, tá atrasado, era para estar lá atrás, mas tudo bem. John, this is Sarah. Sarah, this is John. Nice to meet you. Nice to meet you too. Outro ponto a se rever é o to, que é o também. É obrigatório, sim ou não? Se você assistiu os meus outros 2 vídeos, você sabe a resposta. Se você não assistiu, entenda. O to, que significa também, ele não é obrigatório, em hipótese alguma. Tá joia? Então, vamos entrar em greetings. Na aula passada, a gente viu hi, hello, que são greetings. Eles são informal greetings. É aquele greeting que você está andando na rua, você vê o teu colega de longa data do outro lado da rua, estica a mão para ele, hey, hi, ou hello. É um greeting, é uma saudação, certo? A gente tem saudações formais e saudações informais. E a gente vai abordar todas aqui. Bom, vamos dar uma repetidinha rápida nesse hi e nesse hello. Vamos lá? Hi. Mais uma vez. Hi. Uma terceira e última vez. Hi. Perfeito. Agora vamos ao hello. 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 Uma última vez. Hello. Tranquilo? Agora, se você quer falar um pouquinho mais, você pode usar os momentos do dia para cumprimentar a pessoa. Você vê uma pessoa de manhã, você vai dizer o que para ela? Good morning. Você vê uma pessoa à tarde, você vai dizer o que para ela? Good afternoon. Você vê uma pessoa à noite, você vai falar o que para ela? Good evening. Certo? Morning, manhã. Afternoon, tarde. Evening, noite. Entardecer para o anoitecer, aquele período ali que é o evening. Tá joia? Então vamos ver a pronúncia correta dessas 3 palavras. Repita comigo. Morning. 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 Vamos à segunda. Afternoon. Afternoon. Uma última vez. Afternoon. Bom, às vezes a gente escuta as pessoas falando good afternoon. Essa pronúncia está errada, tá? Nós temos aqui esses 2 Os juntos e eles vão puxar a tonicidade, a força da palavra para lá. Então a pronúncia certa da palavra tarde em inglês é afternoon. Repita comigo mais uma vez essa. Afternoon. Perfeito. Bom, repitam agora as saudações. Good morning. Mais uma vez. Good morning. Uma terceira e última vez. Good morning. Agora você encontra a pessoa à tarde, você vai usar o good afternoon. Mais uma vez. Good afternoon.
E uma terceira vez. Good afternoon. Agora você encontra a pessoa depois do trabalho, perto das 7 horas da noite, e você vai dizer o quê? Good evening. Good evening. Good evening. Perfeito. Sem problema nenhum. A gente pode também mesclar esses hi, hello com os good, certo? Então você encontra uma pessoa na rua, hey, good morning. Perfeito. Meio de tarde. Hello, good afternoon. Oh, hi, good evening. Sim, você mescla elas. Passando aqui, a gente tem o saying goodbye. Bom, mas se é uma aula sobre greeting, sobre saudações, por que eu vou ensinar o tchau? Você já vai entender, pessoal. Quando a gente fala em goodbye, se vocês verem aqui, eu falei sobre good evening. E esse good evening, ele significa boa noite. Então, qual a diferença entre o good evening e o good night? O good night também é boa noite. Qual a diferença entre o good evening e o good night? O good night, ele é um tchau e não um oi. Então, eu vou visitar você na sua casa, você está aí assistindo esse vídeo, e hoje à noite eu vou te visitar, certo? Quando eu entrar na sua casa, você vai esticar a mão para mim e vai falar o quê? Good evening, Rui. E eu vou te dizer, good evening, my friend. Nós vamos sentar, conversar, talvez estudar juntos. Quando eu estiver indo embora, quando você não for mais me ver naquele dia, eu estou saindo da sua casa e você vai me dar tchau. Aí você vai usar o good night, Rui. E eu vou dizer, good night, my friend. I see you. Eu vejo você. Então, aqui a gente tem algumas maneiras de dizer tchau. Vamos repeti-las? Repita comigo, por favor. Vamos lá? Good night. Mais uma vez. Good night. Uma terceira vez. Good night. Bye. 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 Essa pronúncia é bem aberta. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. See you. See you. O que significa see you? Literalmente, te vejo. See you. Bye. See you later. See you later. See you later. Esse later é mais tarde. Então, vejo você mais tarde. Quando que você vai usar esse see you later? Você está saindo da casa de alguém, mas você sabe que vai encontrar essa pessoa em breve. Então, see you later. Próximo, so long. So long. So long. Mesma coisa. Até breve. Take care. Take care. Mais uma vez. Take care. Então nota que aqui, ó, a pronúncia take, a pronúncia care. Então ela terminou com e ela começou com. A gente vai transformar em um só. E essa junção vai ficar esse som. Take care. Como é que é isso? Acompanha lá, ó. Take care. Sempre que eu colocar essas barras ao entorno da palavra, isso é representação fonética. Essa escrita não existe. Isso é só para facilitar a tua compreensão do que você está dizendo. Tá joia? Então repete comigo mais uma vez. Take care. Take care. Take care. Joia? E a última, see you around. Mais uma vez. See you around.
Mais uma vez, see you around. Esse around é vejo você por aí, vejo você em volta, seria a tradução. Mas é o a gente se vê por aí. Lembra que alguns minutos atrás eu falei para vocês, hi, good morning, hello, good afternoon. Eu mesclei os greetings. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Então, voltando à situação, fui até a sua casa, a gente tomou um café, estudou um pouco, bateu um papo e eu estou indo embora. Então eu posso dizer, por exemplo, bye, take care. Ou, posso mudar? Bye bye, see you around. Bye, good night. Qualquer uma dessas colocações é aceita, tá joia? Qualquer uma delas está certa, perfeito? Então, o foco disso aqui era você entender a diferença entre o good night e o good evening. Frisando, good evening é o boa noite no sentido de olá, acabei de chegar. E o good night é o boa noite no sentido de bye, see you. Certo? Bom, voltando. Frases úteis. Na aula passada a gente já teve uma dessa, que foi quando a gente trabalhou com introductions, que era o let me introduce you to my friend. Me deixe apresentar você ao meu amigo. A frase útil de hoje é... a frase útil de hoje é I am sorry, but I have to go now. Vamos voltar ao exemplo da sua casa. Eu fui até a sua casa, a gente tomou um café, bateu papo, estudou um pouco. Eu estou indo embora e no meio do café, quando a gente está terminando, eu falo assim, my friend, I am sorry, but I have to go now. Eu vou colocar a tradução dessa frase direitinho aqui para que você saiba exatamente o que você está dizendo. Então você está dizendo, desculpe, mas eu tenho que ir agora. Certo? I'm sorry, I have to go now. Então, alguns verbinhos que você pode começar a anotar no seu caderno lá. O verbo to go é o verbo ir. E o verbo to have é o verbo ter. Verbos bastante importantes. Tá joia? Repete comigo, então. I am sorry, but I have to go now. Mais uma vez. I am sorry, but I have to go now. Uma terceira e última vez. I'm sorry, but I have to go now. E aí você coloca o bye, see you tomorrow e acabou a conversa. Então, voltando para os greetings, eu falei para vocês que a gente tinha os informal greetings, que era hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. E agora nós temos também os formal greetings, que são essas saudações que elas implicam em um pouquinho mais de conversa. Elas vão ter uma pergunta e resposta um pouquinho mais elaboradas. Não difíceis, mas mais elaboradas. A mais comum delas é o How are you? Repita comigo, por gentileza. How are you? Mais uma vez. How are you? E uma terceira e última vez. How are you? Esse how are you é o nosso como está você? Certo? Bom, e é só how are you? Não, não é só how are you. A gente tem várias outras. Então vamos repetir comigo todas essas aqui. Bom, para explicar para você já de antemão. Todas essas, how are you doing, how are things with you, how are things, how's everything going? Tudo isso aqui significa a mesma coisa. Tudo isso aqui, se resumindo, é como vai? Você. Certo? Então, vamos lá comigo. 3 vezes cada um. How are you a gente já fez, vamos direto ao segundo. How are you doing? Mais uma vez. How are you doing? Terceira e última. How are you doing? Lembrando sempre da entonação de pergunta, tá? Não é how are you doing? Não, você não é um robô, você é um ser humano. E quando você pergunta, você coloca a entonação de pergunta. How are you doing? A próxima é how are things with you? How are things with you? Terceira e última vez.
How are things with you? Perfeito. How are things? How are things? How are things? E a última, how's life treating you? Essa é um pouquinho mais elaborada. Vamos lá? 3 vezes a contar de agora. How's life treating you? Mais uma vez. How's life treating you? Uma última vez. How's life treating you? Gente, aqui tem um erro. Perdão. A palavra treating está faltando uma palavra. Está faltando uma letrinha. Certo? Então, preste atenção ali. Esse treating tem um A. Desculpa. Mas é isso aí. Todo mundo erra. Vocês também vão errar. Às vezes é até divertido. Mais uma vez, essa aqui é um pouquinho mais complicada. How's life treating you? Joia. Então, para que você entenda a tradução dessas aqui, todas elas vão ter essa ideia de como vai você. Mas só para que você tenha um conhecimento um pouquinho mais específico, como está você? Esse doing você não vai traduzir, ele vai ficar como está você exatamente. How are things with you? Como estão as coisas com você? How are things? Como estão as coisas? E how's life treating you? Como a vida está tratando você? Todos eles têm o mesmo significado na hora de você fazer a interrogação. Ok? Vamos dar uma compreendida nessa interação desse formal greetings. Como você está perguntando como vai você, requer uma interação. A pessoa vai te responder e vai te devolver a pergunta. Se você se importa como ela está, na troca ela também se importa como você está. Certo? Então vai ser aqui em 3 pontos essa conversa. Primeira, how are you? Segunda, I'm pretty fine, thanks. And you? E a pessoa vai te responder, I'm fine, thanks. Certo? Então o que aconteceu aqui? Primeiro, foi feita a pergunta, how are you? A resposta vem em 3 pontos. A pessoa te respondeu como é que ela está. A pessoa agradeceu a sua preocupação. E ela devolveu a pergunta para você. De bom grado que você responda a pergunta que ela te fez. Ok? Vamos lá? How are you? Repita, por favor. I'm pretty fine. Thanks. And you? Sua vez? Mais uma vez. I'm pretty fine. Thanks. And you? Mais uma vez. I'm pretty fine. Thanks. And you? Então lembrando que essa resposta ela teve 3 tempos. Quais foram os tempos? Respondeu, agradeceu a preocupação da pessoa em te perguntar, é uma questão de educação. E uma questão maior ainda de educação é você devolver a pergunta e mostrar o teu interesse em saber como a pessoa está. Certo? E ela vai também te responder. Sem problemas até aqui? Perfeito. Essa é a primeira parte da aula sobre greetings. A gente vai ter uma segunda parte dessa aula, onde a gente vai explicar quais são as maneiras que você tem de responder, as 2 maneiras que você tem de agradecer e as 4 maneiras que você tem de devolver a pergunta para a pessoa. Tranquilo? Uma prévia do que vem por aí? Com o tempo a gente vai lá. Certo? Pessoal, não vou continuar porque esse vídeo vai ficar muito extenso. Então esse vídeo eu vou encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo a gente explica com calma tudo isso aqui para que você possa cumprimentar uma pessoa de uma maneira correta e bem educada. Tá joia? Obrigado pelo teu tempo assistindo o nosso vídeo, a gente agradece muito. Meu nome é Rui Ventura e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço!